Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Bom, sou a Bruna. É, é um prazer ter vocês aqui hoje, nessa tarde, para um tema, para uma discussão que nos toca muito aqui no museu. É, essa é nosso penúltimo encontro do Maratona, que é um projeto piloto, começou esse ano, unindo as gerências de educação, conteúdo e produção do museu. A ideia é que o projeto continue para o ano que vem, porque a experiência desse ano foi uma experiência super potente para o nosso trabalho, para as discussões de museus, para a discussão de cidade. Nos interessa continuar discutindo e ampliando as noções de museu e as noções de cidade dentro do museu e museu dentro da cidade. Bom, esse é o nosso penúltimo encontro, porque aí já adiantando, a gente tem mais um encontro em dezembro. Já não vai ser mais uma conversa em dezembro, e sim uma ocupação artístico-cultural. Então, essa é a nossa última roda de conversas. E terminamos um momento que começou, só para situar aqui como é que a gente começou o Maratona, que é um projeto que tem a missão de discutir as culturas urbanas da cidade do Rio de Janeiro. A gente abriu falando do grafite com Galeria Providência, um projeto apoiado pelo museu, e fizemos grafite. O formato do Maratona é um pouco assim. A gente começa com uma conversa e termina com uma atividade cultural. Então, nós abrimos com essa roda de grafite e terminamos com uma ação de grafite no Pilotis. Depois teve a conferência do funk, a sexta conferência do funk. Fizemos uma conversa sobre a rua e os possíveis usos da cidade. Terminamos essa conversa com a Feira dos Refugiados. E hoje, mulheres na produção da democracia cultural. E aí eu queria só situar por que da escolha da democracia cultural e não democratização. Acho que é óbvio para vocês, mas é uma discussão que nos tem mobilizado, ao museu como um todo, a equipe de educação que está lidando diretamente com os públicos também, os públicos do museu, porque falar em democracia é falar de uma ampliação do conceito de cultura, é falar da arte, da cultura ligada à vida cotidiana, e é também falar de uma ampliação da noção de público, né? Então, a gente costuma falar dos públicos do museu, é entender essa diversidade. Tem uma revista, chama Revista Permanente, que é uma revista digital do Fórum Permanente, e no editorial número 6, que está tratando especificamente de mediação cultural, tem uma definição que é muito simples de entender qual é essa diferença de democratização e democracia cultural. E aí eu separei esse trechinho aqui para a gente, porque ele diz assim: democratização cultural implica a distribuição para muitos daquilo que é produzido por poucos. Uma outra coisa é a democracia cultural, que implica a articulação entre muitos daquilo que também é produzido por muitos. Então, a gente está discutindo exatamente a produção, articulação, fruição, distribuição. Isso nos interessa. E por que uma roda para que as mulheres conversem sobre isso? Porque a gente sabe que, embora tenhamos aí uma crescente melhora nesse campo da produção, e muito porque as mulheres têm colocado o pé na porta dessa produção, e abrindo novos campos para que outras mulheres estejam ocupando esses lugares, é preciso ainda discutir, porque a gente está longe desse campo ideal, e também é preciso criar redes e entender que trabalhos estão sendo produzidos. Por isso, essa conversa hoje, nós quisemos trazer algumas provocadoras, talvez, assim, pessoas que podem surgir surgem como referências mesmo para a gente, para trabalhar tanto linguagem artística, como produção intelectual, como produção na rua, para falar de machismo também no campo da produção. Enfim, e aí temos aqui a Aline Pereira, que a Aline é produtora, ativista cultural, é formada em letras, Faculdade de Formação de Professores da UERJ, idealizou e produziu cerca de 80 edições da Roda Cultural do Engenho do Mato, em Niterói.
pioneira na distribuição de livros em batalhas de MC, ocupando escolas, praças públicas e aparelhos culturais, como o Memorial Roberto Silveira, o MAC, lá em Niterói, e o Sesc São Gonçalo. É idealizadora da BEM, Biblioteca do Engenho do Mato, projeto autogestionado, que se tornou uma referência em Niterói, também é idealizadora da Batalha das Musas, que a gente vai ter daqui a pouquinho, às 5 horas, quando terminar essa conversa. Bom, e aí temos Denise Stutz. Falei o sobrenome certo? Denise, obrigada. Denise iniciou seus estudos de dança em Belo Horizonte. Em 1975, junto com outros 10 bailarinos, fundou o Grupo Corpo. Trabalhou com Lia Rodrigues como bailarina, professora e assistente de direção. Foi professora do curso técnico da Escola Angel Viana. E, a partir de 2003, Denise começou a desenvolver seu próprio trabalho, solo, se apresentando no Brasil, na França, na Espanha, em Portugal e em outros países. E a Giovana Xavier. Giovana é mãe, doutora, historiadora, doutora em História Social, professora da Faculdade de Educação da UFRJ, coordenadora do Grupo Intelectuais Negras e do Programa de Educação Tutorial Conexão de Saberes, Diversidade UFRJ. Giovana desenvolve... Calma aí, gente. Calma aí que a cola tá... Desenvolve pesquisas em gênero, raça, interseccionalidade, escravidão, pós-abolição e reeducação das relações raciais. É blogueira do Preta Doutora, na primeira pessoa, e colaboradora nos blogs Conversa de Historiadoras e Blogueiras Negras. Foi certinho. Bom, é isso. Passo a palavra, já falei pra caramba. Passo a palavra para a Aline. Obrigada, gente. Olá, boa tarde a todos. É uma satisfação imensa estar aqui, ao lado de duas pessoas que eu admiro tanto. Já acompanho o seu trabalho há uma década, acho incrível e quase tive um troço do coração quando eu soube que ia sentar aqui hoje junto com vocês. É uma honra grande e uma responsabilidade também. A gente começou esse trabalho com as rodas de rima em 2013, numa praça chamada Praça do Engenho do Mato, em Niterói. E, a partir dali, eu me liguei tanto ao propósito do trabalho das rodas culturais, que já tem 5 anos eu faço isso e não tenho perspectiva ainda de fazer outra coisa. Né? Me pescou mesmo, me pescou para valer. E, nesse trabalho, que eu não vejo perspectiva de estar fazendo outro, eu me esbarrei com uma série de questões que eu achei muito contraditórias, né? E vi que esse trabalho que é feito para dar voz a pessoas que não têm voz, né, que é a Batalha de MCs, esse espaço continuava reproduzindo uma certa segregação. Dentro desse espaço feito para democratizar a cultura, a gente ainda continuava tendo algum tipo de limitação. Por exemplo, é regra das batalhas de sangue que não podem ter rimas com pederastia. A pederastia, na linguagem das batalhas de MCs, você não pode fazer alusão à homossexualidade do MC oponente. Nem se ele for, se não for, não importa. A verdade, numa batalha, não importa, né? Importa é você zoar, sarnear, como é que se fala? Dar aquela gastada, fazer todo mundo rir da cara do outro, né? E daí você venceu porque a plateia achou que aquele entretenimento foi melhor. E nisso, ali eu já comecei, foi a primeira vez que eu falei, opa, é um movimento homofóbico, né? Você não pode nem falar numa rima isso. Então, ou quando fala, essa batalha pode fazer isso, fala jogando para baixo a homossexualidade como se fosse uma coisa para diminuir o outro. Então, isso já começou a me preocupar um pouco, porque são muito jovens, assim, eles têm 16, 14 anos e já estão reproduzindo discursos muito reacionários. E, nesse percurso, eu fiz muitas batalhas nos últimos 5 anos, inclusive algumas das batalhas mais significativas do país, como foi a Batalha do Conhecimento, que a gente fez 20 edições, inclusive a gente fez quase 20 aqui no Mar, né? A gente fez mais de 20 edições,
e o duelo de MCs nacional. E no duelo eu me assustei mais ainda, porque a gente mexia com uma competitividade muito grande, né? Porque todos querem ser campeões nacional. E eu falo assim, campeões, né? Não tem espaço para as campeãs. Então, assim, não dá nem para esconder a sua sexualidade, vamos dizer assim. É mulher, não é para você. E acabou que eu, quando fiquei com um papel de liderança, eu sofri muito com isso, no sentido de você não é capacitada para fazer isso. Você vai fazer o que eu estou falando que você vai fazer. Então, vários organizadores tiveram essa postura comigo no primeiro ano que eu estava de frente nesse trabalho. E isso começou a me incomodar a ponto de eu fazer um vídeo me difamando, me caluniando, dizendo que eu estava impedindo determinadas MCs ou determinadas batalhas de participarem, e que foi uma coisa irresponsável, porque isso não é verdade. E nunca, em um momento, eu falei isso, né? Mas aí a gente vê que o parecer, ele acaba sendo mais importante que o ser, até mesmo fora da batalha. É confuso isso. E aí eu fui procurar os meus amigos no meio, que tinham alguma influência. E aí eles disseram também que você deve ter feito alguma besteira. O pessoal da família de rua que te chamou é louco. Eles não têm responsabilidade. Como é que larga isso na tua mão? E aí eu falei, estou sozinha nessa, eu vou ter que fazer até o fim sozinha. E eu fiz. E aí eu tive que rever várias coisas na minha cabeça, no sentido de, aqui na batalha as meninas não iam, e eu falava assim, pô, as meninas não vêm, né? Que falta de arrojo. Cadê essas mulheres que não aparecem? E, na verdade, não é que era falta de arrojo. É muito intimidador, de fato. É muito intimidador. E elas existem. Elas existem. Elas estão número muito maior do que a gente faz ideia. Mas por que elas não aparecem? Né? O que acontece? Muitas vezes elas não podem batalhar. Essa batalha não é para mulher. É pesada, você não vai aturar isso. Ou quando batalham, e aí eu posso falar assim, posso afirmar que na Batalha das Musas, as MCs, todas elas, todas, sem exceção, são traumatizadas das batalhas, do que elas já ouviram nas batalhas, coisas muito violentas. E os vídeos que vão para a rede, para o YouTube, com muito view, 1 milhão, 2 milhões de views, o cara falando que fez isso e aquilo com você. Mesmo que não seja verdade, você vê os comentários, como isso reverbera. E a pessoa não consegue mais espaço nesse meio, porque fica com um estigma muito grande. Então, é preocupante, isso começou a me preocupar muito, porque a partir do momento que eu senti na minha pele, né? Até então eu estava com um escudo imenso, né? Que eram os homens que trabalhavam comigo e estavam de acordo com aquilo, e que tinham mais autoridade que eu no meio. Depois, quando essa autoridade passou para mim, eu senti que era muito diferente a forma como os companheiros do movimento se relacionavam com o fato de a decisão estar na mão de uma mulher. Uma mulher vai decidir quem é que vai para o jogo e quem é que não vai, com base nos critérios que ela acredita que sejam válidos. E muitas vezes são critérios diferentes dos homens. E daí que é tão importante a democratização. Porque a gente pensa diferente dos homens, mas se a gente não estiver decidindo junto com eles, vai haver um desequilíbrio muito grande. E a cena das batalhas, para mim, ao meu entender, ela reflete esse desequilíbrio. Então, mesmo a gente indo para a rua, ocupando as praças, ocupando as escolas, tentando distribuir livro para as pessoas e tentando jogar no livro um valor afetivo, é complicado quando você vê... A gente vive num país que atualmente caiu 11 posições na igualdade. No Fórum Econômico Mundial teve esse dado agora, que foi divulgado essa semana passada. Por quê? Porque não tem mulher na política brasileira. Então, as mulheres nós não estamos pensando nas políticas nesse momento atual do nosso país. E isso vai se refletir em todos os espaços, inclusive nas batalhas de MCs. Então, você tem um movimento que hoje é hipermisógino, mais do que nunca, e a Batalha das Musas ela surge justamente como uma solução alternativa
para essa falta de espaço. Então, no sentido, vamos tentar tornar a coisa um pouco menos injusta. A gente não tem a ambição, a pretensão de democracia cultural. A gente sabe que enquanto esse país for capitalista e as pessoas derem mais valor para o dinheiro do que para o amor, a gente sabe que a gente não vai sair da diferença, a gente não vai sair da desigualdade. Então, é importante que as mulheres entendam e tenham coragem de estar ocupando cargos que nenhuma outra antes ocupou, para a gente justamente participar das decisões para o futuro. Porque do jeito que está, esse jeito que está, foi o jeito como os homens criaram. A gente não participou diretamente dessas decisões que reverberaram no que o mundo está hoje. Então, é importante demais a gente ocupar os espaços de decisão para a gente tentar jogar um pouco de feminino nessa brutalidade toda que está o mundo que a gente vive. E acredito muito nas rodas de rima, nesse trabalho que hoje é um fenômeno muito significativo, que reúne milhares e milhares de pessoas nas ruas do estado do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro. O Duelo de MCs Nacional, a gente tem um público que a gente espera para esse ano de 60 mil pessoas. Assim, é muita gente na rua, é uma loucura que fica aquele Belo Horizonte. Então, a gente espera estar transformando, mas não reproduzindo a competição, não dizendo eu sou melhor do que você, eu sou melhor porque eu tenho a cabeça menor do que a sua, entende? Não é isso que a gente quer tentar reproduzir, essa lógica é a lógica do homem branco, capitalista, que quer ser um passar por cima do outro, um quer ser melhor do que o outro, e eu não acredito que assim a gente realmente está fazendo resistência. Então, assim, a gente procura na Batalha das Musas, a gente até queria falar sobre esse nome Musas, que a gente busca tratar a autoestima de todos. É importante a gente se sentir musa, conforme a gente é capaz, a gente tem o poder de expressar a nossa verdade no mundo. E isso é inspirador. Não importa se você está dentro do padrão de beleza ou fora do padrão de beleza, isso é inspirador. Pessoas que têm coragem de se expressar a sua verdade no mundo. Então, foi pensando nisso que a gente escolheu esse nome, em mexer com a autoestima de cada um. E, enfim, com essa batalha, a gente trabalha nesse sentido, de diminuir um pouco essa diferença, dar voz às mulheres, dar poder às mulheres do meio, fazer com que elas se sintam tão capazes e complementares umas às outras, e não uma anular o discurso da outra. Então, a gente discute sobre os papéis de gênero, que é uma coisa que, para mim, está no cerne dessa questão da democratização, que coisas de homem, coisas de mulher, né? A rua não é coisa de mulher. O espaço doméstico que é da mulher, não é assim que fizeram, que prepararam para a gente? A mulher fica em casa, o homem trabalha. A mulher não é para ficar tarde na rua. Estava fazendo o quê tarde na rua? Pediu para dar problema, né? Então, a gente tenta levantar reflexões sobre isso, e é engraçado, porque elas se identificam com a fala da outra. Uma se identifica com a fala da outra e tenta complementar a outra. No final, elas sempre se abraçam, e nunca teve nenhuma reclamação do resultado, que é muito comum nas batalhas com meninos, né? Ah, foi roubado, não está certo, não está justo esse resultado. Está ótimo, está tudo lindo, todas somos vencedoras, se abraçam, e a gente tenta trazer esse novo tipo de relação numa batalha versada, de rimas, e que a gente não precisa reproduzir tanto esse sistema aí, que é um sistema mortal, né? Acho que é isso. Então, boa tarde. Estou feliz de estar aqui um pouco num lugar que não é meu costume estar, né? Estou aqui num lugar que não tem muito costume da palavra, de lugar acadêmico, nada disso. Então, e fiquei pensando muito aqui, nesse momento, o que eu tenho para dizer, o que eu tenho para trazer, né? O que eu tenho para trocar, na realidade é isso, né? Estar com vocês trocando alguma coisa. E que me fala do seu trabalho. E eu estava pensando aqui, refletindo enquanto ela estava falando, sobre o que eu tenho para dizer nesse momento sobre o trabalho, que é o meu trabalho de dança contemporânea. Nesse momento que a gente está vivendo, e que, de repente, eu fiquei pensando, falar do feminino, e enquanto está tudo acontecendo para todos os lados, não é só no feminino, né? A gente está vivendo uma situação com a dança contemporânea, com a arte contemporânea, muito, muito delicada e muito complicada.
Então, falar da cidade, o que a gente está fazendo, o que é a minha produção, o que eu posso fazer hoje, o que a gente tem a fazer hoje, é delicado. Eu não sei se eu posso pensar numa separação feminino-masculino, se nesse momento existe essa separação para a gente, né? Com todos esses acontecimentos que todos vocês sabem que tem, a partir do momento que se evoluiu, né, a pensar o corpo, que é de onde que a gente vai pensar, que separação é essa de corpo masculino e feminino dentro da nossa obra. Eu fiquei pensando muito sobre isso, que produção é essa que a gente tem, como é que a gente se coloca hoje, nesse momento, onde tem talvez tem um divisor tão forte, né? Homem, mulher, nos MCs, né? Homem, mulher, você é homem, e que hoje a gente pensa nas obras como corpo masculino, corpo feminino, e a partir de onde eu posso falar? Talvez eu possa falar a partir, sei lá, do meu trabalho, de tanto tempo, da minha idade, do que eu estou muito confusa para poder afirmar qualquer coisa nesse momento, né? Então, acho que o meu discurso hoje seria muito mais de refletir sobre o momento mesmo, o momento atual que a gente está vivendo, esse momento em que os corpos são tratados como, não sei, como são tratados como uma coisa proibida. Eu acabei de voltar aí vou falar muito pessoal, acabei de voltar de uma viagem onde eu fui censurada também, que eu tenho um solo que no final eu tiro a roupa e tinha criança, então a instituição entrou dentro do teatro e falou com os pais sabiam, não, foi no Nordeste, e os pais sabiam e falaram não, para a gente tudo bem, era uma coisa bem delicada, não tinha nenhuma relação sexual, não tinha nem relação de sexo, de pornografia, e a instituição entrou e falou, se vocês ficarem aqui com as crianças, o espetáculo não vai poder acontecer. E isso foi um choque ver no pai e a mãe, mas eles falaram, mas a gente sabe, a gente tiver prova, não tem problema, para a gente a nossa educação, ela passa por aí. E aí eles levantaram para sair, eu falei, não, vocês ficam, que isso só acontece no final, eu vou dizer no momento e aí vocês vão embora. Mas isso me fez refletir muito sobre todas essas discussões hoje, as discussões de gênero, se não estão hoje tudo interligado, né? Se não está tudo interligado na relação de tudo, de corpo, né? A nossa fala seria mais, são perguntas, eu tenho muito mais perguntas do que respostas, né? Se a nossa fala não é mais hoje sobre o pensamento do corpo, sobre a produção do nosso corpo, sobre a produção da nossa arte no corpo, né? Então, eu estou aqui muito mais, acho que minha fala vai ser até bem curta, né? Porque, na realidade, eu estou muito mais no momento de refletir com vocês nessa pergunta do que é o nosso corpo hoje aqui, né? O que é nosso movimento, que movimento é o nosso hoje, com que a gente, depois de tanta coisa, né? Eu tenho um espetáculo que eu escrevi uma carta há pouco, mudei, atualizei e perguntei, eu fico pensando, apesar de tudo que a gente viveu, eles ainda são os mesmos, né? De mais de 40 anos atrás. Então, o que é que a gente ainda pode refletir sobre isso, né? Onde a gente vai se colocar mulheres e homens, e todos os gêneros homossexuais, todos os gêneros. Eu acho que esse é o momento da gente refletir junto sobre para onde a gente vai e como a gente se coloca hoje. Eu acho que essa aqui é a minha fala. Eu acho que não falei nada sobre produção, cidade, nada disso, mas era sobre isso que eu tinha de dizer. Obrigada, gente. Bom, boa tarde. Boa tarde, gente. Quero começar agradecendo, né, ao convite do museu, agradecendo a figura da Bruna, que foi quem me fez o convite.
também dizer oi, axé, né, para as companheiras da mesa. E também, assim como vocês duas, fiquei pensando muito no que eu poderia falar, né? E também tenho aprendido alguns exercícios de linguagem importantes, né? Eu estou muito influenciada, acabei de vir da palestra da minha querida amiga, irmã, referência, Djamila Ribeiro, e muito influenciada pelas discussões que estão super na pauta e que tem a ver com o que vocês falaram agora, de formas distintas, mas se relaciona da gente refletir o que é lugar de fala, né? Que é o título do livro da Djamila, que tá um arraso, né? Então, já fazendo aí o jabá do livro, né? E, assim, uma das coisas... E eu sou historiadora, como a Bruna já falou, e uma das coisas que eu fiquei pensando, como historiadora, é nessa categoria da democracia cultural. Agora, quando eu falo na palavra categoria, não tem a ver com um estereótipo e um senso comum que as pessoas têm da academia, né? É muito comum em eventos as pessoas começarem a se apresentar. Eu não sou da academia, porque é academia, porque... Mas eu acho que, nesse momento político que a gente vive, a gente precisa também pensar e se apropriar da academia como um lugar para chamar de nosso e para disputar projetos políticos de narrativa, de mundo, de lugar de fala. Então, assim, eu venho de uma trajetória de mais de 20 anos de militância em movimentos sociais negros e feministas. Eu tenho 38 anos e mais do que nunca eu entendo a academia hoje como um espaço de ativismo, né? Então, o conhecimento que eu produzo ali dentro, ele, para mim, é um ativismo. É óbvio que falar em ativismo acadêmico, em pesquisa ativista, como a gente se define lá nas intelectuais negras, os mecanismos de operação são outros, diferentes dos movimentos sociais, porque a gente está produzindo ciência. E também tem um discurso que é branco, que é eurocêntrico e que também é desonesto de criar um sentido de ativismo como sinônimo de descompromisso, de não obrigatoriedade com rigor, com o método. E essa é uma face, né, muito perversa na disputa de narrativas, porque é a partir dessa lógica que a gente é desumanizado, né? Então, fiquei pensando, entrei nessa viagem por causa desse termo democracia cultural. Fui lá atrás, nas minhas aulas, quando eu era aluna, eu fiz graduação em História na UFRJ, no final dos anos 90, e pensando nas aulas, aquela coisa bem óbvia, né? Onde que a gente vai discutir o conceito de democracia. Na graduação não é muito diferente. Nas aulas de História Antiga 1, que é onde a gente estuda a história da Grécia, e depois, mais adiante, é claro que o conceito de democracia vai permear todos os grandes debates da história, mas, assim, pensando em marcos, aí você discute nas aulas de História do Brasil contemporâneo, pensando em ditadura civil-militar e democracia versus repressão, enfim, é onde esse conceito aparece de uma maneira mais visível, digamos assim. É claro que, como eu já disse, está presente, é um conceito importante para se pensar a história enquanto disciplina. E pensando nessas minhas aulas de Grécia, né, de história da Grécia, a ideia do conceito de democracia é aquela coisa bem basicona, governo do povo, né? E aí eu fiquei pensando, bom, e quais são os grandes conceitos de cultura que a gente tem, né? São vários, né? Também não estou aqui para ficar fazendo um catálogo dos conceitos de cultura segundo cada autor. Mas, assim, eu acho que no país que a gente vive tem um conceito de cultura que tem me interessado pensar, que é olhar a cultura como uma arena de conflitos, porque a gente é muito educado a pensar a cultura como um lugar de consenso. E esse eu acho que é o grande problema hoje da sociedade brasileira como um todo. Abrir mão do consenso e da harmonia como única possibilidade de nos narrar enquanto povo, enquanto comunidade, enquanto brasileiro. E aí é só a gente pensar, né, na linguagem que circula por aí. Sou brasileiro e não desisto nunca. O quanto que determinadas campanhas viralizam, né? Essas campanhas Somos Todas é um negócio que, assim, é para se pensar, é para se ir para a academia para estudar. Por que somos todas e todos alguma coisa, não importa o quê, mas
O somos todas é mais forte do que o que somos todas, né? E eu acho que essas são questões importantes da gente pensar. Fiquei ouvindo, né, a Aline e a Denise e pensando muito no lugar da palavra, né, em alusão aí à Batalha das Musas, e o lugar do corpo. E como que a gente precisa também pensar essas experiências de pontos de vista diversos. Isso tem tudo a ver com lugar de fala, porque o resultado dessas experiências tem a ver com quem está narrando. E narrar não é só o exercício da escrita ou da produção, né? O teu corpo é um texto, vocês sabem disso tanto quanto eu. E operar com o corpo, o texto, te coloca em vários lugares de fala também intensos, muitas vezes complicados, dolorosos, em outras vezes potentes. E, enfim, pensando nisso tudo, aí eu quero fazer uma articulação com o meu próprio lugar de fala. Hoje, né, a gente também não ocupa um lugar de fala só, mas é ser professora universitária em um país em que as mulheres negras são pensadas e tratadas como objeto, como pedaços de carne. A gente está na base de todas as estatísticas, de todos os indicadores sociais, e olha que eu sou uma mulher negra cisgênera, né? Eu nem vou comentar sobre mulheres negras trans, travestis, não vou comentar, porque não é o meu lugar de fala, mas faz parte do meu lugar de fala explicitar essa desigualdade também, mesmo entre o grupo de mulheres negras, né? O quanto que a construção da categoria mulher ela é diversa, inclusive dentro de grupos raciais, dentro de um mesmo grupo racial. E aí, assim, com todas essas... Eu sou o resultado dessas transformações que aconteceram nas 2 últimas décadas no Brasil, né? Eu tive a oportunidade de fazer toda a minha formação em universidades públicas, consideradas centros de excelência. Acho que essa categoria de excelência ela também tem que ser discutida, mas, enfim, tive a oportunidade de ter todas as bolsas de estudo, inclusive podendo fazer parte do doutorado em outro país, e isso me traz muitas reflexões sobre o conceito de corpo, porque o meu corpo, enquanto um texto, ocupou lugares e ocupa hoje lugares que não são pensados para mim. E isso cria uma série de potências, mas também de tensões e de conflitos em relação a esse corpo e ao que esperam desse corpo. E eu acho que esses são debates que são importantes da gente fazer, né? Mas como fazer? Eu sou uma pessoa que tenho um ímpeto, um desejo de realizar coisas que é muito forte, assim, né? E eu acho que isso tem a ver com ancestralidade também, não é uma coisa ao acaso. Eu sou filha de Iansã, é uma orixá, é uma iabá das realizações, é uma mulher educadora, né? Você tem uma série de itãs nas religiões de matrizes afro, falando desse papel de Iansã como educadora. E essa é uma coisa que me mobiliza muito. Eu me sinto, assim, quando eu estou envolvida em determinados projetos, como foi o catálogo Intelectuais Negras Visíveis, caminhando com o vento, assim. E eu sou aquela pessoa, mesmo o corpo, sabe aquela pessoa que passa, a bolsa prende, e aí a tua saia prende, rasga, você sai arrastando a mesa, porque você não viu, eu sou essa... Então, assim, e fui parar na academia. E não fui parar na academia por escolha. Eu acho que o conceito de escolha é uma ficção, na verdade, né? Porque é perverso também. Eu sou professora de prática de ensino de história e eu circulo muito em escolas públicas, né? Que é a minha grande área de interesse. Eu trabalho contribuindo com a formação de futuras e futuros professores de história. Então, a escola faz parte do meu universo cotidianamente. Já fui professora na educação básica também, enfim. E é perverso a gente, por exemplo, achar que uma menina preta de 7 anos, estudante de uma escola pública numa comunidade de risco, quando ela diz que quer ser trabalhadora doméstica, ela está fazendo uma escolha. Então, eu acho que a gente precisa problematizar esse conceito do que a gente está chamando de escolha.
escolha é uma categoria construída a partir de uma ideia universal de humanidade. E universal nesse país e no mundo é interpretado como sinônimo de ser branco. E, assim, não é uma discussão sobre culpa branca do ponto de vista individual, mas para a gente pensar sistema, estrutura, porque a gente só consegue interferir no cotidiano, fazer micropolítica, se a gente tem um entendimento da estrutura que a gente está inserida. Então, dentro disso tudo, né, cheguei, né, trilhei o meu caminho, e hoje eu sou professora já há 8 anos na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Entrei como substituta, depois fiz concurso e estou lá. E eu tenho, nessa coisa que eu estava comentando, do ímpeto das realizações, quero fazer, vamos lá, eu tenho sérias críticas a essa ideia mainstream acadêmico, desse engessamento que as aulas, né, eu acho isso super perverso. As minhas aulas, por exemplo, são as chamadas aulas cheias, né, elas acontecem em 4 tempos de aula, e eu acho uma perversidade você ficar de 6h30 às 10 da noite fazendo um monólogo, né? Porque segundo fulano, segundo ciclano. E eu adoro quando eu estou falando, as pessoas estão assim com a cabeça, porque realmente o que eu estou falando faz sentido não só para mim, mas para outras pessoas também. E isso foi um aspecto que foi me incomodando, né? E aí eu acho que é importante para a gente também sair um pouco do senso comum que a gente impõe para uma ideia de academia. Falei, cara, eu já li tanta coisa, né, uma formação tão rica, tanto investimento na leitura e na escrita, como é que tudo isso que eu li pode contribuir para reverter tudo isso que me incomoda nesse espaço, que é um espaço que eu amo, que eu quero estar. Eu amo estar na universidade, eu amo ser uma professora, uma acadêmica, enfim. Eu quero estar nesse lugar dentro da maneira que eu acho que eu devo estar, né, numa disputa, por isso que eu estou falando. E aí, assim, um conceito que foi importante para mim, dentre outros, foi pensar a ideia de transgressão, que é um conceito importante no feminismo negro, que é discutido pela Bell Hooks, mas por outras autoras também, como a própria Conceição Evaristo, né? E aí, como é que é transgredir essa lógica da aula monólogo, por exemplo? E foi dessa maneira que eu fui começando a entender a importância que a linguagem artística ocupa nos processos deve ocupar, na minha opinião, nos processos de criação acadêmica, né? Eu não sou artista de formação, mas eu acho que as artes, principalmente as artes construídas por mulheres negras, me produziram uma revolução interna e externa também. E foi dessa maneira que, enfim, por vários caminhos, né, que não vai dar para eu ficar detalhando aqui, que eu cheguei à proposição da disciplina Intelectuais Negras, que é um curso de graduação que qualquer estudante de graduação, não só da UFRJ, mas de qualquer universidade, pública ou privada, pode se inscrever, vai ter seus créditos, todo aquele processo formal da universidade. Inclusive, na disputa é importante a gente disputar essas formalidades também, né? Ter intelectuais negras no currículo acadêmico é dizer que nós não somos objetos, né? Vocês devem conhecer um dos principais slogans do grupo, é isso. Você pode substituir mulheres negras como objetos de estudo por mulheres negras contando as suas próprias histórias. E o contar as suas próprias histórias tem tudo a ver com uma linguagem artística no sentido de produção, de criatividade, de subjetividade, de reconhecer que quem você é necessariamente vai interferir na aula que você dá, no texto que você escreve, em quanto tempo você segura o microfone. Esses processos de subjetividade têm a ver com o corpo-texto, né? O teu corpo está em movimento e está produzindo o tempo todo. E eu acho que, assim, a Bell Hooks fala uma coisa que eu acho muito legal e que é importante nesse momento político a gente valorizar, que a sala de aula na universidade, a sala de aula é o lugar que pode promover as transformações mais revolucionárias. E, de fato, assim, né, eu acho que eu sou muito abençoada mesmo, né? Eu agradeço aos meus orixás por essa possibilidade de acompanhar essas mudanças, né? Acompanhar e também ser afetada por elas, porque
Na história dessa disciplina, que já vai para os seus 3, 4 anos, e são turmas que costumam ser muito cheias, porque tem uma demanda por conhecer, por aprender, por querer saber sobre a história de mulheres negras. Eu acho que já passaram, nunca parei para contar sistematicamente, mas já devem ter passado. Sim, cada turma, em média, tem 60 alunos, já está no 3º ano, pelo menos 500 estudantes, na sua maioria negros, né, e na sua maioria mulheres negras, já tiveram essa experiência. Aí, pensando em multiplicação também, né, do que cada pessoa que está naquela sala vai levar para outros espaços, né, não dá nem para calcular aqui, enfim. E eu acho que são experiências de transgressão importantes que me fizeram também reavaliar qual é o meu papel na academia. E eu vou terminar falando disso, do meu papel e do desafio também. Eu estou, nesse momento, pensando muito nos desafios. Na verdade, eu estou obcecada por pensar a continuidade do que a gente construiu até aqui. Mas é uma obsessão mesmo, assim, de ficar sem dormir, de produzir projetos, conversar com pessoas, enfim. Vou contar uma história que tem a ver com as possibilidades e que eu acho que é uma história muito bonita, né? Eu tive, né? Essa Marina foi aluna, acho que na turma do ano retrasado, não lembro agora, mas assim foi muito bonito, é muito bonito apresentar para a turma autoras como, por exemplo, a Conceição Evaristo, porque é apresentar mesmo. A maioria das pessoas não conhece, né? A gente não pode se iludir que a Conceição está reconhecida e famosa e aclamada, que está tudo resolvido em termos de racismo no Brasil, no mercado literário, no mundo artístico de uma forma geral, porque não está. É só a gente fazer a reflexão de que Conceição Evaristo tem 70 anos, né? E o reconhecimento está chegando para ela agora. Inclusive, Conceição Evaristo é uma mulher com uma trajetória linda como professora de educação básica. E ela sempre fala publicamente que as maiores entusiastas e legitimadoras da obra dela não foi a academia, foram as professoras da educação básica. E, enfim, é sempre muito forte essa experiência de apresentar não só os escritos de Conceição, o trabalho artístico da Rosana Paulino, também é uma experiência bem bacana, mas, assim, a Marina, muito mexida com os textos da Conceição, ela sempre narrava na aula histórias da avó dela, né? E a avó dela é uma mulher que lê muito pouco, né? E a Marina passou a ler toda noite para a avó Conceição Evaristo. E eu acho que essa história, assim, toda vez que eu conto, eu me emociono e me arrepio, porque são histórias como essa que dão sentido a por que a gente está aqui, né? E também massageiam o nosso coração no sentido de que é possível mudar esse atoleiro que a gente está hoje. E a avó de Marina hoje pede, né? Ela é uma leitora da obra da Conceição Evaristo, e isso é muito interessante, porque na história negra, não só no Brasil, mas numa perspectiva diaspórica, é muito comum a reunião, né? Você tem, não vou ficar aqui falando de documentação do período da escravidão, mas você tem vários registros de pessoas negras que sabiam ler e marcavam encontros públicos para fazer a leitura pública de um exemplar de jornal. E aquilo ali ficava lotado, né? E não é só no tempo da escravidão, não. São Paulo, no começo do século XX, está cheio de jornal negro que tinha leitura pública, por exemplo. Então, você tem o Vicente, esqueci o sobrenome dele agora, mas um grande orador da imprensa negra. Então, enfim, para a gente pensar formas e formas de produção textual, e essa ideia do corpo como texto que passa pela fala, que passa pelo lugar de fala. Como é que comunidades historicamente silenciadas, né? Porque eu acho que o debate não é sobre ter ou dar voz, porque até do ponto de vista da semântica, né, isso não se aplica. Todos e todas nós temos vozes. O que não existe são ouvidos para determinadas vozes. Então, eu acho que o meu trabalho, por exemplo, quando fala, você trabalha dando voz a mulheres negras. Não, eu não trabalho dando voz para ninguém. Assim, eu fico bolada quando falam isso. No máximo,
né, com o poder que eu tenho, porque eu também não sou ingênua, né, eu tenho um poder, eu estou na academia, isso significa muita coisa, tem uma matrícula, um CIAP, né, assino projetos, dou pareceres em artigos, em livros, isso é um lugar de poder. No máximo, eu contribuo para conferir visibilidade, o que está aí é invisibilizado, no máximo. E aí tem essa história da Marina, frente ao grande desafio que eu acho que a gente tem hoje, que é onde a minha fala começou, né? Como é que dentro de um país que tem um imaginário muito forte, né, dessa ideia, dessa ficção da democracia racial, como é que a gente consegue tensionar isso e, por exemplo, construir perspectivas que estão aí, né, não sou só eu que faço isso, mas, assim, conferir visibilidade a projetos que colocam no centro da narrativa a necessidade de políticas e, de novo, projetos pensando comunidade negra enquanto comunidade, né? Eu acho que isso tem a ver com palavra, isso tem a ver com corpo, porque, historicamente, são as comunidades negras que têm trazido, numa perspectiva diaspórica, as maiores contribuições em relação ao que é palavra e ao que é corpo, e essa história tem sido silenciada, tem sido negada, porque não tem sido nos conferida a oportunidade de narrar as nossas histórias dentro dos nossos próprios pontos de vista. Então, eu termino com um provérbio africano, que foi coletado pelo Amadou Hampateba, que é um historiador, é um griot também, que ele vai falar que na África, cada vez que um ancião morre, se queima uma biblioteca. Eu acho que isso tem tudo a ver com corpo, com hierarquia entre oral e escrito, e em como a arte pode cumprir o seu papel de transgressão, contribuindo para a gente descolonizar nossas mentes. Acho que é isso, e obrigada. Bom, a ideia agora é a gente abrir para pergunta e, enfim, a gente pode fazer mais bate-bola, fazer umas rodadas, a gente pode fazer do jeito que vocês quiserem. Bom, e fiquem à vontade para fazer perguntas. Acho que a gente tem distintas provocações aqui que estão, de alguma forma, unidas. Assim. Acho que a fala da Giovana amarrou bem as provocações iniciais. A gente está falando de corpo, a gente está falando de narrativa, a gente está falando da rua, a gente está falando, enfim, de espaços ocupados numa produção de uma galera que, enfim, nem sempre está aí. Quer dizer, que está produzindo, mas que é invisibilizada, né? Enfim, quem quer fazer pergunta é só levantar a mão. Não fiquem tímidos, tá, gente? Sem timidez. Eu estou fazendo a Batalha das Musas. A Batalha dos Rapazes, eu faço a mediação, vamos dizer, a coordenação de um circuito. E aí a gente buscou como a gente poderia fazer a escolha das rodas culturais dentre praticamente 200 rodas. A gente não vai poder fazer 200 seletivas, mas como é que a gente poderia fazer essa escolha da forma mais democrática possível e mais acessível? E isso é que foi jogado nas minhas mãos. Então, foi feita uma enquete pública, por votação na internet, e as pessoas, o próprio público, iria escolher. É o ideal? Não. Não é, porque as pessoas burlam, podem eventualmente burlar, mas até o momento é o mais democratizador, vamos dizer assim, que a gente conseguiu chegar, entende? É claro que a roda que tem um vídeo, que tem 3 milhões de acessos no vídeo, essa roda ela vai ter mais penetração, vai ter mais alcance e vai acabar tendo mais votos. Mas aí é a reprodução do jogo mesmo, né? O nosso papel a gente está fazendo, de tentar distribuir o melhor possível e conseguir um número maior de rodas participando. Com isso, a gente conseguiu fazer com que, mesmo não entrando no circuito, as 130 rodas mapeadas, elas conseguissem participar da enquete. Então, assim, muitas vezes a roda só me viram. Sabem que eu existo aqui no interior de Campos dos Goytacazes, ou então em Vassouras, sabe? Sabem que eu estou aqui, que eu aconteço também, eu estou fazendo parte, se eu tiver oportunidade. Então, a gente tentou fazer dessa forma.
Agora, quem faz são eles, de maneira voluntária, inclusive. Todos esses 130 fazem essas rodas voluntariamente. Inclusive, eu faço esse trabalho também voluntariamente. E é um desafio muito grande. São 16 finalistas, 24 estados no Brasil, e todos os 24 parceiros que trabalham nesse projeto trabalham voluntariamente. Inclusive a família de rua, porque eles não conseguiram patrocínio esse ano. Se a gente não fizesse esse trabalho dessa forma, não iria acontecer o duelo, e com isso a gente deixa de fomentar o movimento das rodas. A pergunta é, está valendo a pena? Da forma como está sendo feito? O que a gente pode melhorar? É melhor continuar fazendo essas seletivas no ano que vem, ou é melhor a gente sacudir o movimento como um todo? Então, aí são perguntas que vão surgindo nesse percurso. Olá, boa tarde a todas. Eu sou Priscila, educadora aqui do museu. Pergunta para a Giovana. Primeiro, agradecer, sei que, enfim, fui contemplada por todas as falas, mas em especial a sua. E pensando que você falou sobre a Bell Hooks, e aí, pensando no Ensinando, eu cheguei a ler o Ensinando a Transgredir, e ela vai falar muito sobre a experiência dela dentro da graduação, né, dando aula nas universidades também. E aí, pensando no curso que você dá sobre intelectuais negras, queria que você falasse um pouco de como, para você, está sendo, tem sido, foi, enfim, essa experiência de uma educação, né, libertadora, né, enfim, como é que tem sido isso dentro da academia, porque se fala muito também sobre a educação, pensar esses diferentes corpos, as diferentes vivências, os diferentes lugares de fala, pensando numa perspectiva artística até, dentro da educação infantil, fundamental, só que dentro, como na graduação as coisas são enrijecidas, né? O ensino é enrijecido, o corpo é enrijecido, e aí como tem sido a sua experiência dentro da graduação, né? Com os corpos adultos, digamos assim. Obrigada pela pergunta. A experiência, ela é difícil, né? Assim, porque tem várias camadas da experiência, né? E eu também eu acho que são 3 anos, né, da disciplina, então eu acho que eu já estou no momento, digamos assim, de uma primeira síntese de tudo que aconteceu. São 3 anos, logo são 6 turmas, e não só 6 turmas, mas vários desdobramentos, porque intelectuais negras é a disciplina, intelectuais negras é o grupo de pesquisa, intelectuais negras sou eu também, construí na minha carreira como professora universitária, como intelectual pública, como mãe. Então, assim, são muitos lugares, mas, assim, por que eu acho que é difícil? Primeiro, por isso a questão da disputa, né, do espaço, da narrativa. Você está disputando o lugar em um espaço que foi responsável por produzir uma ideia de que nós não somos humanos, né? A academia, com a sua ideia de ciência objetiva e neutra, é a maior produtora e legitimadora da objetificação da população negra, que é um processo histórico que segue sendo atualizado, né? Claro que hoje é igual a 1720. Vis-a-vis não, mas tem muitas continuidades. E aí, assim, ao mesmo tempo que é difícil, é inspirador também, né? Vou dar um exemplo do difícil. Quando eu fui, né, como todo mundo, todos nós, professoras e professores, temos o direito de propor disciplinas optativas no nosso departamento. Isso tá cheio de optativa, né? Quem aqui está ou já passou pela universidade sabe, tem aquela, não necessariamente são oferecidas todo semestre, mas você tem um amplo leque de possibilidades. O dia da proposição da Intelectuais Negras, para mim, foi um dia interessante. Interessante é aquela palavra que é um vazio epistemológico, né? Porque interessante pode ser tudo e pode não ser nada também. É uma palavra estratégica. Mas, enfim, foi interessante, porque o debate, né? Primeiro porque teve debate, a proposição de uma disciplina, o que já é raro, porque, de uma forma geral, as pessoas propõem disciplinas Kant no século XXI, aprovado, né? Não gera um debate, vamos refletir se Kant hoje é
relevante para a gente pensar o futuro, não rola ali. A intelectuais negras, assim, primeiro o nome, né, já ficou... A primeira preocupação era, mas você vai conseguir, vão ter autoras para fazer o programa de curso? Eu, não, gente, calma, tem, eu conheço, vai dar tudo certo, vamos lá. Porque eu aprendi a levar na leveza também, né, porque senão eu não quero morrer. Né? Eu acho que eu tenho uma missão aqui, que eu tô indo bem, né, eu quero continuar, quero... enfim, inspirar, né? Eu acho que inspiração é uma categoria política, né? Importante. Aí tá. Resolvido o problema que ia ter autoras, eu digo, não, dá para fazer até intelectuais negras 2. Aí eu acho que as pessoas já fizeram uma cara assim, ai meu Deus, 2 não, 1 já tá bom. Eu estou contando assim, rindo, né? Como a minha avó falava, fazendo galhofa, mas assim, é baseado em fatos reais, né? E aí, assim, a questão, aí a segunda polêmica era, não, mas uma coisa tão incrível, tão bonita, tão rica, mas nós ficamos nos perguntando, isso não deveria ser um projeto de extensão? Por que tem que ser uma disciplina acadêmica? Bom, então, né, porque tem uma professora que está propondo, né, ela quer dar aula sobre isso. E mais do que tem uma professora que está propondo, uma das motivações de propor intelectuais negras disciplina foram as demandas estudantis, assim, né? Porque é isso, é o corpo-texto. E pelo meu próprio lugar de fala, de sempre estar me colocando como uma mulher negra e levantando questões relacionadas ao racismo, à invisibilidade na academia, as pessoas se sentem à vontade de pautar determinadas demandas comigo, especialmente estudantes negros, né? Não somente, mas principalmente. Então, era coisa assim, pô, professora, eu nunca li nenhuma autora, nenhum autor negro, é a primeira vez que eu tenho uma professora, um professor negro, só que não era uma pessoa falando isso. Isso é uma experiência compartilhada, né? Djamila, hoje, mais cedo, estava falando da questão de como as pessoas simplificam a ideia de lugar de fala para que só eu, Giovana, acho que. E como que o lugar de fala é um conceito para a gente pensar experiências compartilhadas por um grupo. Então, por exemplo, né, já contei essas 2 histórias, teve um dia, esse semestre, na disciplina, eu vou criando algumas metodologias muito influenciadas por coisas que, às vezes, eu estou vivendo na minha agenda individual de trabalho. Então, assim, há 5 meses, mais ou menos, eu recebi isso super acontece, né? Não é só comigo, eu recebi com outros acadêmicos também, um contato do grupo editorial Record, a gente queria mandar para você o livro da Andy Thomas, O Ódio que Você Semeia, para você dar a sua opinião, enfim, a gente queria te dar 2 exemplares. Eu falei, tá, legal, manda aí. Quando eu comecei a mexer no livro, é um romance incrível, né, de uma jovem afro-americana, a Andy Thomas, uma rapper, e ele tem muito aquela pegada, querida gente branca, e trazendo questões do movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos. Eu falei, cara, esse livro aqui é um filão para trabalhar lá nas intelectuais negras, porque a gente vai poder fazer várias conexões. E aí eu já queria também que a gente pudesse ler, na experiência do semestre, um livro em conjunto, um romance, alguma produção literária. E foi assim que eu propus ao Grupo Record, bom, vocês poderiam doar exemplares para a disciplina Intelectuais Negras, o grupo doou, só que é isso, né, essa coisa do vento, eu falei, não, mas isso não pode ser suficiente, né? Tem uma das escolas que eu trabalho muito nos projetos de extensão lá da UFRJ, é a Daniel Pisa, que fica em Costa Barros. Eu falei, cara, vai ser o máximo se as crianças de Costa Barros puderem ler esse livro também. E aí eu já entrei numa viagem, assim, virou o projeto da minha vida. Mas todos são da minha vida, porque o catálogo era junto com isso também. E aí é isso, esse semestre, por exemplo, as crianças de Costa Barros, lá da Daniel Pisa, e os estudantes das intelectuais negras do UFRJ estão lendo O Ódio que Você Semeia e estão fazendo atividades em conjunto. E é muito doido, é muito emocionante também, porque vários estudantes que estão na sala de aula da UFRJ estiveram na escola de Costa Barros num passado recente, né? São jovens, né? Tem alunos de 18 anos, 18 a 23 em média, assim, se for criar uma média.
E é muito louco, assim. Agora, quais são os... É potente, é promissor, é incrível, né? Eu tenho maior coisa, assim, tipo, menina dos olhos, essa experiência. Mas também, assim, é doloroso. Por exemplo, teve um dia, né? O romance trata muito da questão da violência policial, não vou dar spoiler aqui, né? E que aí, assim, alguém, que não fui eu, alguém da própria turma fez uma pergunta, porque a gente dividiu por cada aula, vamos ler X números de capítulos, enfim, tem um método, né? Isso é importante, falar sobre si tem um método. As pessoas acham que é uma coisa catártica, que cada um chega lá, faz o que quer, mas não, existe um método pensado e posto em prática, é aprimorado, e a questão é que alguém perguntou, bom, quem aqui já teve medo de ser morto pela polícia? Todo mundo levantou o dedo. Todo mundo. Não teve ninguém que não tivesse levantado o dedo. Aquele dia, para mim, assim, acabou. Eu fui para casa, tipo, e eu ainda passei na escola para pegar meu filho, um menino preto, com uma série de vantagens, obviamente, né? Porque eu não acho que pessoas negras tenham privilégio, então eu prefiro pensar em vantagens. Mas é isso, né? E são corpos pretos que estão ali e que já saíram das estatísticas que estão esperadas para a gente. São jovens no país que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, que estão construindo um caminho para um canudo, né? Então, assim, a experiência ela é ambígua o tempo todo. Ela é potente, mas ela também traz esses limites. Por exemplo, por que o próximo passo é disputar uma disciplina como essa como obrigatória? Por que ela é eletiva? Por que pensar na intelectualidade de negros no Brasil tem que ser opcional no currículo, se a gente vive num país de maioria de pretas e pretos? Então, acho que é isso. Eu praticamente, assim, eu queria fazer um comentário para as três. Eu sou criadora do movimento de mulheres em situação de rua, então eu sei muito bem quando você fala de voz, e aí me tocou bastante, Giovana, quando você falou que nós temos bastante coisas para falar, mas não temos muito ouvidos para ouvir. E foi por isso que quando eu tive presente em vários eventos, as pessoas ficaram de queixo caído quando um morador de rua falava tão bem, porque eles escolhiam um certo grupo para ouvir e um certo grupo para falar. Você está entendendo bem, porque você está sempre nas mesas, não é a primeira vez que eu vejo você sentada e falando numa mesa. Já vi na IFIX, já vi em vários lugares. Teve um dia que foi lá na Favela da Maré, um grande evento, e eu cheguei lá por acaso, e tinha até uma pessoa daqui que é jornalista, que estaria sentada na mesa, mais uma psicóloga, mais alguma ecóloga de alguma coisa, né? E aí ela pediu se eu pudesse ficar sentada na mesa. Eu falei, ai meu Deus, e agora? O que eu vou falar? Que esse povo aqui quer ouvir a psicóloga, quer ouvir a doutora, quer ouvir não sei o quê, a jornalista. Mas no final foi o contrário. As pessoas entraram em explosão, gostaram muito, quando uma moradora de rua, que era eu, acadêmica, estava sentada ali e falando o que as pessoas precisavam ouvir. Porque o meu ponto de vista é que se fala muito de academia, no caso você falou bastante hoje sobre faculdade, e livros de pessoas que não vivem o nosso cotidiano. Isso para mim é muito enfadonho. Eu gosto de falar o que eu vivo, o que o nosso povo vive, né, e a realidade, não um livro de uma pessoa que não morou na rua, nem nada. E eu também gostaria de cumprimentar com a Denise. Denise, não sei se a senhora ficou sabendo da confusão que teve do Castelinho. Ficou sabendo, né? E imagina o que a gente sente quando a gente passa e vê aquelas estátuas de homem pelado por aí, pelas ruas, né? Nas praças, no museu. Então, nós somos bem hipócritas. E também eu gostaria de comentar com a Aline, depois vocês comentam. Aline, eu fiz um curso de Direito à Cidade, Direito à Cultura, e também a minha maior escola foi a escola da minha vida. As coisas que vocês fazem, meu ponto de vista, elas são seletistas. Vocês não têm nenhum interesse que pessoas pobres, que não têm condição de comprar um cachorro quente, participem ou tenham acesso à cultura.
É muito difícil você ver alguém aqui do morro, aqui da frente, ou de Santa Teresa, entrando aqui dentro desse museu. Então, a cultura, para mim, tudo isso que estão fazendo por aí, sarau, ele é bem elitista para quem pode comprar a garrafa de Heineken, ficar lá tirando onda. Só você olhar o perfil, você vê. Também como esse feminismo de hoje em dia, que ele é um feminismo de classe. Eu acho que as coisas, ela não deve ser feita dentro da faculdade como é feita. Eu estava no Ocupa Bandejão, eu posso falar. Eu acho que as coisas devem começar de pequeno, como livros que eu vi ensinando, a menina não é diferente de você, contando historinha, a menina e o menino são igual, mas de uma forma mais delicada. Agora, quando a pessoa já está com 18 anos, 24 anos, você querer desconstruir o machismo da cabeça dela, fica mais difícil. Meu ponto de vista é que esses ensinamentos, eles já deveriam vir de pequeno, para quando chegar na faculdade, a pessoa já está mais mastigada um pouco. Só isso. Opa, como é seu nome? Perdão. Denise. Agradeço muito a você. Talvez o momento que a gente fez o maior aprendizado aqui foi com a sua fala. É importante a gente entrar nessa crítica e trazer isso para dentro e conseguir aprimorar um trabalho que a gente está fazendo. Eu tenho certeza que as companheiras que estão aqui do lado, elas também têm a ideia de aprimoramento, isso está dentro de cada uma aqui, senão não iam estar fazendo um trabalho tão incrível. As batalhas de MCs acontecem nas ruas, eu já fiz mais de 100 batalhas de MCs nas ruas, na rua, na praça, ainda faço. As inscrições são gratuitas, qualquer pessoa pode participar, é uma cultura que dialoga bastante com as favelas. Então, eu acho que, assim, eu ainda não tive acesso a um formato mais acessível de estar fazendo cultura, né? A gente chegar numa praça, ocupar uma praça sem autorização, eu fiz 80 edições sem autorização, só de uma roda, e participei de vários outros movimentos em parceria com outros organizadores de outras rodas. Então, acho que é bastante acessível. As meninas que participam das batalhas, da Batalha das Musas, elas têm uma faixa de idade de 15, 16, 17 anos. Vamos dizer que é uma média de 17 anos. Talvez elas sejam mães, logo em breve. E é importante que a gente desconstrua isso agora, para que elas possam passar para os seus filhos uma cabeça, né, uma criação com valores um pouco diferentes do que as mães delas passaram para elas. Então, eu acho que é um passo desse caminho que você está colocando, de que as crianças já têm que aprender. É muito difícil, realmente. Meu sobrinho mora embaixo da minha casa, né? Eu sou vizinha de cima da minha irmã. E é engraçado as falas, assim, a minha madrasta, ela é bem assim, ponta de lança, e ela vem com uma moto vermelha de presente para a menina de 2 anos. Aí o pai olha e fala assim, ué, que é isso? Aí é brinquedo da Maria. Aí ela fala assim, uma moto, o pai, né? Uma moto? Tipo, o que tem na cabeça da minha sogra para dar uma moto vermelha para minha... Entende? Aí ela pega o carrinho de controle remoto do irmão, que ele compra a boneca para ela e o carrinho para ele. Aí ela fala assim, ela não quer boneca, é lógico. O que é mais maneiro? Um carrinho de controle remoto ou uma boneca, né? Não dá nem para comparar. E aí o carrinho inspira liberdade. Você joga o carrinho, ele vai, é muito divertido perto da boneca que fica parada assim. Aí ela só quer brincar com o carrinho. Aí o pai vira e faz assim, papai vai comprar um carrinho rosa para você, tá? E isso me dá uma dor no meu coração. E eu não posso fazer nada, que não é meu filho, entendeu? Então, assim, a gente vai tentando quebrar nas sutilezas. Mas é complicada essa questão da educação da criança e depois como você vai querer desconstruir isso quando já está cristalizado, né? Mas eu acho que nunca é tarde. Eu, por exemplo, há 5 anos atrás, era muito mais machista do que eu sou hoje. E eu continuo sendo, continuo reproduzindo. Eu costumo falar para as minhas amigas, quer ver o feminismo acabar? Senta você, seu namorado, do lado e bota uma menina linda do lado dando mole para ele. Seu feminismo vai por água abaixo.
Porque começa o ciúme, o que está essa mulher aqui, sem vergonha? Não é essa fala, a fala do senso comum. Isso é muito normal da gente ver, não é certo, mas é assim que a gente aprendeu. Desconstruir isso, aí é que é difícil. Eu tento desconstruir muito e vou desconstruir muito ainda, espero ficar velha desconstruindo isso. Mas o machismo está na gente porque é uma coisa estrutural mesmo. Nunca é tarde para se desconstruir e desconstruir sempre. E quanto mais jovem a gente consegue, quem sabe antes da pessoa ter filhos, quando tiver o filho, ela já vai estar com um pensamento mudado e consiga passar valores mais, um pouco mais, né, sem tanta diferença, né, que amenize um pouco essa diferença toda, que é tão nocivo, né, muito nocivo, que aí você vê a minha sobrinha dentro de casa, e o moleque na rua, jogando bola, jogando pipa, não sei o quê, jogando carrinho de luta, não sei o quê. Os meninos adolescentes já estão atacando as meninas dentro da escola, puxando a blusa delas, deixando elas nuas. Já está acontecendo na adolescência. Então, por que falar essas coisas só na faculdade, né? Né, de jeito nenhum. Nas rodas culturais, a gente também vê muitas crianças, e isso é uma coisa que eu falo. Quando eu comecei a fazer roda, só para encerrar aqui a resposta, eu sei que está com tempo já em cima. Quando eu comecei a fazer roda cultural, eu era assim... Olha, eu tinha saído... a primeira vez que eu falei, eu não quero dar aula em sala de aula, foi quando eu ouvi falar da Escola da Ponte. Aí eu falei assim, gente, existem as comunidades de aprendizagem, existe um modo de dar aula diferente da sala de aula. E aí, quando eu descobri que existia isso, eu falei, eu não vou entrar na sala de aula. Não vou entrar na sala de aula de jeito nenhum. E aí, o que aconteceu? Eu entendo que é importante estar na sala de aula, entendo que é importante a escola que me ensinou e me deu base, de certo modo eu aprendi ali, a pensar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, é muito violento. Até você conseguir entender tudo que você aprende, que é importante que você desaprenda, sabe? Às vezes não dá tempo. Então, quando eu fui para a rua, eu vi que ali era um lugar, que ali era a aula, ali aconteciam, as pessoas aprendiam a viver a vida real, né? A vida de verdade. E como as redes, como o olho no olho, como a gente está conversando um com o outro, de verdade, olhando no olho da pessoa de verdade, entende? Como a gente tocar as pessoas, não na mão, tocar as pessoas... o coração, a mente das pessoas, como isso é transformador, muito mais do que a escola, que a gente sai, várias vezes a gente sai da escola igual uma samambaia de plástico, um papagaio, a gente só repete, a gente não assimila de fato aquilo, né? Então, como que a rua, ela também é um lugar de educação, e como as rodas culturais, por ter muita criança na roda, ela despertou em mim um senso de responsabilidade que eu não tinha com a comunidade. E aí ela nasceu uma cidadã que não existia, porque na praça já tinha criança, mas os adolescentes queriam fumar maconha. E aí eu percebi que não poderiam fumar maconha, mesmo eu não achando nada demais, não poderiam fumar maconha na praça porque tinha criança. E coisa de criança, coisa de criança, coisa de adulto, coisa de adulto. Eu entendo assim. Tem coisa que não está no momento ainda. Então, vamos respeitar os vizinhos que, às vezes, são mais velhos, que têm um preconceito muito grande e que não é assim que a gente vai chegar em algum lugar, não é esse o propósito, a gente afrontando dessa forma, até porque é um movimento que não tem autorização para estar funcionando, é uma ocupação, então a gente precisa do apoio da comunidade. Como que isso me aproximou da minha comunidade, inclusive de pessoas assim que estavam morando na praça, morando na rua, e como a gente conseguiu se humanizar. Aquele tio, que era o tio bêbado, que ficava caindo na praça, virou nosso amigo, o dançarino. Hoje a gente sabe o nome dele. A gente aperta a mão dele, entendeu? Ele conversa com a gente. A gente antes tinha medo dele. Então, como é que quebrou esse muro? A gente conseguiu se aproximar das pessoas, conseguiu conhecer melhor os nossos vizinhos, começou a cuidar melhor da praça, ocupamos uma escola. Então, como que a experiência da rua, como ela nos desconstruiu
e, ao mesmo tempo, ela fez com que a gente reconstruísse uma realidade nova. Então, acho que a gente tenta dialogar dessa forma, mas eu entendo o que você diz, que também é importante a gente estar mais próximo da ação, da prática, e reconheço também que é muito importante pensar, refletir. Antes de vir para cá, essa semana eu li um livro da Marilena Chauí sobre uma análise da mídia, simulacro, acho que é isso, e que ela fala muito de indústria cultural, de como é a destruição da opinião pública, fala um pouco sobre isso que você falou, Giovana, no livro, de como no jornalismo as pessoas, em vez de fazerem... o cara viveu o acidente do Morro do Bumba, por exemplo. Em vez de perguntar para o senhor que viu tudo, como é que foi? Ela fala assim, aqui está o senhor, a jornalista toma a voz dele, foi isso e aquilo que aconteceu, sendo que ela não estava, não viu, vira para ele e faz uma pergunta assim, como o senhor está se sentindo agora? Irrelevante, entende? Como ele está se sentindo, não vem ao caso. Ele viu acontecer. Por que ela tomou essa voz dele, falou o que era, entendeu? Então, assim, a gente... Foi necessário eu ler um livro de uma mulher que estudou pra caramba, que é uma pensadora, e passou a vida inteira na academia, para eu poder perceber como é que está sendo manipulada, como é que a opinião pública está sendo destruída. Então, tudo se complementa, na verdade. A gente está na rua, é importante esse debate com pessoas que estão na academia também, para a gente poder crescer na diferença. Acho que é por aí. É porque eu senti uma necessidade da gente fazer uma roda de conversa, sabe? Eu acho que a tua fala, eu acho que trouxe várias questões, assim, e que me deu mais vontade, assim, da gente, sabe, concordar com alguma coisa que você falou, mas também discordar e concordar com, sabe, circular mais, assim, como conversa do que pergunta, sabe? Foi mais isso, mas eu não vou cortar, não. Não, então, ela entendeu o que eu quis dizer. Não, eu entendi também o que você quis dizer. E, assim, tem coisas... Eu acho que somos, a maioria, mulheres, né? E eu acho que a gente tem inventado também um modo muito próprio da gente se reunir, da gente debater, né, ideias, práticas, né, que eu acho que diferencia muito. Acho que a gente tem se afirmado de um modo diferente do modo masculinista, né, científico, racional. Acho que a gente tem ocupado mais esses espaços assim, né? E eu penso assim que todos os lugares eles são importantes, né? Eu acho que você está falando de um lugar, né, enquanto moradora de rua. Isso, enquanto moradora de rua, está convocando, né, pessoas desenvolvidas na produção cultural, na academia, na arte, o próprio museu, né, a repensar como é que está acessando os diferentes públicos, né, os diferentes públicos. Mas eu penso também que se a gente... A Giovana falou isso, né? Se a gente não estiver dentro da academia também, né, produzindo rachadura nessa estrutura tão fixa, né, que faz com que a gente não se aproxime, né? A gente, eu acho importante estar na rua, mas eu acho que é importante também estar na escola, né? Fazer uma escola diferente para todos. Eu concordo plenamente com você. E a gente também precisa estar dialogando com os privilegiados, para que eles possam pensar de forma diferente, né? Porque os privilegiados vão ser futuros professores, vão ser futuros profissionais de saúde, vão ser futuros produtores culturais, artistas. Então, a gente precisa também estar dentro dos espaços para criar rachaduras, para poder ramificar, entende? Assim, então, eu acho muito importante a gente ocupar todos os espaços, assim, e dialogar.
Só uma coisa rápida em relação à academia. Eu acho a academia uma coisa muito importante, porque ela é onde organiza todo o pensamento. Eu pensando como artista, eu falo que eu não sou acadêmica, porque eu não fiz academia. Isso, para mim, é um lugar que falta, né? Para mim, eu sinto que é um lugar, porque meu pensamento é muito desorganizado. O que eu acho, o artista dentro da academia, ele se organiza e ele discute a instituição. O que eu acho importante é a gente não se institucionalizar como artista, né? A gente discute, a gente está ali para repensar essa instituição, mas ela é muito necessária de existir. Eu acho que é onde a gente discute, onde a gente tem lugar para discutir e organizar todo esse pensamento, todas as situações. Entendeu o que eu disse? A senhora sabe muito bem que a academia, as faculdades, não é todo o público brasileiro que está dentro da academia. Não, acho que não, mas a gente discute. Que as coisas têm que começar a ser falada de pequeno, que foi a questão até que a senhora falou da nudez. Claro, eu acho também, mas eu só estou fazendo uma certa defesa da academia, porque sempre parece que a gente é o lugar que a gente quer que exclui. Eu acho que eu também não tenho, também não fui para a academia, não fui para a universidade, também fui criada dentro de, não na rua, mas dentro de escola de dança, né? Dentro das academias de dança. Mas eu acho muito legal, acho que tudo faz sentido. A experiência, né? Viver a experiência e pensar na experiência. São duas coisas importantes. Elas não são diferentes, elas se unem e não separam, né? A sua experiência é muito importante para escutar e a experiência da academia também. Então é tudo uma coisa só. Às vezes eu fico pensando nesse lugar que é todo partido, né? Os movimentos às vezes se partem muito, né? Aqui eu sou isso, né? Os lugares de fala, às vezes eles são é este o meu lugar de fala. E às vezes eu penso muito sobre isso, né? Sobre se eu sou isso só, não, eu sou muita coisa, não sou uma coisa só, né? Como ela diz, ela sou a mãe, professora, eu sou a avó, bailarina, sou artista. A senhora não vai encontrar nenhum morador de rua na academia com coragem suficiente para dizer que ele é morador de rua. Porque senão ele vai sofrer uma chuva de pedras de todo mundo que está ali dentro. Entendeu o que eu estou falando? Entendi. Porque eles fizeram de uma forma que aquele espaço não nos pertence. E é isso que eu digo, a gente começar a trabalhar desde a infância que os lugares, principalmente de debate, é lugares para todos. Claro, como teatro é para Eu tenho todos, certeza como que museu é fizesse para um todos. debate para falar de mulher, ia fazer um debate separado para as moradoras de rua e não nós aqui dentro desse daqui. Entendeu? Foi feito assim dessa maneira, tá dando para me entender? Sim. Se for um sarau da população de rua, é só morador de rua. Se for um sarau de ricos, de classe média, é só classe média. Se for de moradores de comunidade carente, é só aquele público. Existe assim, tipo grupinhos, separados, isolados. Que não devia existir. Não devia existir. Exatamente. Bom, adorei, Denise. Adorei, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que a gente tem que ter disponibilidade, tem que ter disposição também para determinados debates, né? Eu fiquei pensando muito assim, né? Uma fala e a palavra da vez, né? Essa coisa do afeto, né? Mas não afeto no sentido de sinônimo de amor, né? Como a gente fala numa linguagem mais direta, mas como é que me impactou, né? Te ouvir. E fiquei pensando o quanto que eu, por exemplo, agora eu estou falando de mim, Giovana, o quanto que eu tenho dificuldade de pensar a academia como esse lugar distante do mundo. Assim. Para mim, a academia é mais um lugar dentre os 50 mil que eu vou ao longo do dia, e por uma série de razões é o meu lugar de trabalho. E eu acho que talvez para mim seja tão óbvio pensar dessa maneira,
porque faz parte da história das populações negras a rua, a experiência da rua, do mundo público. Até lembrei de novo, e eu acho válido, necessário e importante falar de autoras negras, independente do que elas fizeram ou de quem elas sejam, né? Mas no documentário recém-lançado, Tia Ciata, da Mariana Campos, a Conceição Evaristo faz essa fala do quanto que é surreal imaginar mulheres negras reivindicando o direito a irem trabalhar fora, né? Isso não faz parte da nossa história, enquanto grupo feminino preto. E a Conceição faz uma brincadeira falando que a nossa reivindicação é pelo direito às férias, sabe? Então, assim, é isso, eu sou um corpo preto, né? Eu não ando com um título de doutor, um estandarte com o meu título de doutora. Então, assim, várias vezes quando eu chego na universidade para dar aula, já aconteceram tantos rolês comigo, do encochamento no metrô, do cara que não quer abrir, do motorista de ônibus que eu estou com meu filho no colo e é mais fácil ele abrir a porta de trás, porque passar um menino pela roleta, mais as minhas bolsas e eu própria é outra função, mas que o cara não quer abrir porque ele acha que eu não vou pagar a passagem. E então, assim, para mim isso tudo vai comigo para a academia, isso tudo está na minha sala de aula também. Não tem uma coisa, não, agora o que aconteceu comigo às 17h18 no BRT, fica lá, depois eu resolvo, vamos abrir o livro na página tal. Não, eu, por exemplo, assim, inclusive, muitas vezes eu começo as aulas contando essas situações, e aí fudeu, né? Porque todo mundo vai ter sua história para contar, e eu acho que sala de aula é um lugar da improvisação também, mas não é improvisação, foda-se, vou dar aula, na hora eu vejo o que eu vou falar, não. Mas, assim, a improvisação é você estar disponível para se surpreender com o que a outra pessoa vai levar, e você está aberta também para aquilo ali ser encarado como um conteúdo, como a tua fala, assim, eu não imaginava que você ia falar isso, mas é isso, você falou, eu estou pensando a partir disso, e a conversa está se dando a partir desse lugar. Não tem jeito, isso é irreversível. Por mais que aconteça um monte de problemas, as políticas de permanência na universidade para estudantes negros, cotistas, elas são super precárias, e isso também é uma maneira de discutir a academia. Pra você ter uma ideia, agora eu estou fazendo seleção de bolsistas do programa de educação tutorial. Olha só como é que essa coisa da rua, da experiência, da história é interessante para pensar essa situação da seleção. Você tem um monte de marcadores da cultura escrita. A academia se organiza pela cultura escrita, é isso. E aí, assim, tem que apresentar, tem uma modalidade de estudante universitário que é chamado EUOP, Estudante Universitário de Origem Popular. E para você ser classificado nessa categoria EUOP, tem uma série de requisitos, né? Ter renda familiar de até 2 salários mínimos, um monte de coisa. E aí, na seleção, né, para bolsista, bom, vamos lá, né? Documentação que precisa ser entregue. A quantidade de mensagens que eu recebi mas, poxa, professora, eu não tenho como comprovar. Minha mãe é costureira, meu pai é autônomo, enfim, eu faço freela. Essa é uma experiência do corpo preto na universidade. Assim, então, e isso é academia também, porque o corpo preto está lá, né? E a gente está lá de uma maneira hoje muito mais expressiva do que na época que eu era estudante, que eu era, sei lá, a única com mais 1 ou 2 na minha turma de 45, porque não tinham ações afirmativas, né? Porque se tivesse, com certeza eu acessaria. Então, assim, eu acho importante a gente pensar qual o sentido, o que a gente está chamando de academia. Eu vivo falando isso nas aulas, não tem uma definição única de academia. Os sentidos de academia, eles estão em disputa o tempo todo. A minha experiência como professora, ela não é representativa de toda a universidade, mas ela também é representativa da universidade. As pessoas que passam pela minha sala de aula vão ter outras histórias
para contar, para além do monólogo, do silenciamento. E tem treta na minha aula. Eu mesmo, vira e mexe, eu estou lá metida em várias tretas, dependendo do debate. Mas eu acho que passa por isso também, né? Eu lembro que, tem 2 anos isso, que esse movimento que eu acho incrível, que eu aprendo bastante com, né, que são esses movimentos de coletivos universitários negros. Na UFRJ tem vários coletivos negros, um deles é o Carolina Maria de Jesus, e esse coletivo, junto com outros nacionalmente, organizaram um encontro nacional de estudantes negros. Eu vou fechar minha fala com essa história, porque eu acho que ela dialoga de alguma maneira com o que você trouxe. Esse encontro, assim, boa parte dele foi realizado no maior auditório que a Faculdade de Medicina da UFRJ tem. Eu participei desse encontro na mesa de abertura, fazendo uma fala com o reitor. E aquela coisa, agenda cheia e tal, não parei para me dar conta de onde eu estava indo. Quando eu cheguei no auditório da medicina, tinham aproximadamente 2.000 estudantes, e eu te digo que 99,9% eram pretos. E aquilo ali era até escrevi sobre isso depois, nas blogueiras negras, aquilo ali era um texto dentro do texto, porque tinha umas situações ali, assim, por exemplo, os seguranças da universidade, 99,9% pretos, entrando, aí eles ficavam tirando selfie, assim, com a plateia no fundo, e, assim, foi gerando vários enredos aquilo ali, que mostra mesmo como que não tem um sentido só de universidade, né? E no auditório da Faculdade de Medicina, que a principal maneira que o preto entra na Faculdade de Medicina ainda hoje é como cadáver, para legitimar a ciência no Brasil. Então, assim, não tem como a gente desconsiderar isso, sabe? Esses corpos estão lá tensionando também esse sentido de universidade que você está criticando, e eu concordo com a sua crítica, mas tem outras universidades dentro da universidade. Um rapaz que era da comissão organizadora, nessa hora, eu fiquei, assim, eu chorei, mas eu sou super chorona, né? Mas nessa hora eu chorei, porque ele pegou o microfone para falar o seguinte, né, vamos falar como é que o encontro vai funcionar, porque você imagina, 2.000 estudantes do Brasil todo, no Rio de Janeiro, aquele rolê todo, ia ter festa Baticu, animação total, né? E ele pegou o microfone e falou assim, então, gente, eu queria deixar aqui algumas regras de como usar os banheiros, manter todos os espaços limpos, porque a gente não pode esquecer que a maioria das mulheres que estão aqui cumprindo esse papel podem ser nossas mães, irmãs e tias, cara. Assim, você nunca vai ouvir isso num congresso da Associação Nacional de História, sabe? Que você paga R$400 para ir apresentar a sua incrível pesquisa. Isso é um saber nosso que estava ali dentro, na porta da frente, sabe? E que no dia a dia as pessoas estão se lixando, sabe? E os termos demonstram isso, é a tia da limpeza, é assim que as pessoas se referem. E essa é a nossa história, é o nosso povo, é a história do Brasil, construída pelo trabalho das mulheres negras, né, que tem um protagonismo no trabalho doméstico. Isso não é por acaso, tem a ver com racismo, com opressão, com machismo. Então, assim, eu acho que essas narrativas têm que estar na academia e disputando e tensionando. Estou super disponível se você quiser conversar, enfim, sugestões, super aceito, e acho que é isso. Eu sou entusiasta da possibilidade de aprender, e inclusive percebi que no início as intelectuais negras de disciplina mexeram muito comigo, né? Eu passei a ter várias aulas que eu praticamente não falava, assim, e aquilo também me dava mas como assim, eu sou a professora, eu não vou falar, o que vai acontecer, eu tenho que falar. Eu falei, cara, não, assim, tenho aprendido muito mais ouvindo do que necessariamente falando, sabe? E eu acho que é um pouco tudo isso que a tua fala me gerou, tá? Som. Boa tarde, gente. Primeiro, eu queria dizer que está sendo um momento de muito aprendizado para mim aqui. E eu fiquei sabendo desse evento ontem. E aqui estou. Bom, eu queria, na verdade, não fazer uma pergunta, mas somente uma colocação como artista, como bailarina carioca. E
queria dizer que eu fico muito feliz de ter uma pessoa como a Denise aqui representando a nossa categoria e que isso não pode ser esquecido. A dança está passando um momento muito difícil atualmente, né? Que também se relaciona com as áreas do ativismo, da história, além de bailarina, artista aqui, carioca, também sou guia de turismo, então, para mim, são coisas que se relacionam. E ver vocês três juntas aí, vocês quatro, né, no caso, para mim, está sendo muito enriquecedor. Então, assim, eu gostaria de citar a dança, né, como instrumento político, né, de ativismo mesmo, com relação com as coisas que estão acontecendo politicamente, e que eu uso isso como um instrumento de ser a minha voz, né? Como cada um tem a sua forma de falar, acredito que a Denise também faça dessa forma. E eu queria agradecer, não sei quem foi que teve a ideia, mas muito obrigada por terem colocado essa categoria aqui, nos representando. E se a Denise quiser falar alguma coisa em relação a isso, enfim, é uma mulher que já caminhou e continua fazendo muita coisa dentro da dança e, enfim, está aqui para levar lá para cima essa coisa da dança, saindo de toda essa história que a gente estava falando, que também para mim é muito importante, né? Eu tive a oportunidade de poder ter uma formação clássica, uma formação de dança contemporânea e, depois disso tudo, eu fui passando para o hip hop e estou nesse cenário do break também, acho muito interessante o que a colega ali está fazendo. E eu acho que são áreas que se relacionam, mas que, ao mesmo tempo, não tem uma desigualdade. Porque você vê, o balé clássico é aquela coisa, né, que nasceu para reis e rainhas, enfim, não era qualquer pessoa que dançava isso, diferente do hip hop, né, que nasceu na rua, essa coisa, enfim, dos 4 elementos da cultura. E eu queria dizer que eu fico muito feliz que esteja sendo conduzido dessa forma, e se a Denise quiser falar alguma coisa, obrigado pela sua presença, a presença de vocês também. Eu não sei muito bem o que falar. Não, eu acho que afirmar esse momento que a gente está vivendo, né, que é muito, muito, muito difícil, porque as coisas estão acontecendo, talvez, com pessoas muito perto da gente, né, o que aconteceu, o que tem acontecido, né, como aconteceu com Wagner, foi uma coisa, não só com Wagner, com Maicon, com todas as pessoas que têm acontecido. Então, isso tem sido um momento muito difícil, porque, né, nesse momento que se descobriram a dança contemporânea, descobriram a arte contemporânea como inimigo, né? A gente é o inimigo hoje, a gente é o inimigo de um projeto político muito, muito violento, né? De um projeto moralista. Então, a gente está vivendo essa coisa com pessoas muito próximas, talvez, assim, e a gente tem, não sei, a gente está tentando pensar como lidar com isso, né? É muito recente, E falando, talvez, o que aconteceu nessa história do Wagner, que as pessoas sabem o que aconteceu, né? Algumas pessoas sabem. O que aconteceu com a Beth, que também é amiga da gente, que está sendo muito atacada, e que está sendo, enfim, a guarda da filha dela está sendo questionada. Então, são coisas que estão acontecendo e que talvez a gente agora esteja sentindo muito na pele, né? O que está por vir, talvez tudo que vocês tenham falado, né? De que a gente está sentindo isso muito, muito, muito na pele, com muito, muito receio, mas, ao mesmo tempo, tentando produzir e afirmar esse momento, assim, esse olhar. Eu tenho dito isso em todos os lugares: ir ao teatro, fazer dança, hoje é um ato político, é um ato forte. Então, assim, falo isso, ir ao teatro hoje é um ato político, né? É mais até tá ali vendo. Quando eu vejo o público, eu falo, cara, essas pessoas, elas estão aí na resistência também. O público é resistência também.
Então, isso aqui é resistência. E a gente tem dito isso, a gente não sabe até quando, né? Outro dia a gente fez uma roda lá em Juazeiro, ficamos perguntando até quando conversar sobre isso, fala clara, sem metáfora, até quando? A gente não sabe até quando a gente vai poder falar assim. Então, até quando a gente vai poder colocar o nosso corpo, nossa dança, nossa fala até quando a gente ainda vai poder fazer isso? Espero que a gente resista e continue fazendo.